antes e o pessoal costuma pagar. Qual seria o valor da gorjeta correspondente a uma conta de 156? Bem, parece um problema tranquilo para quem sabe fazer os cálculos de porcentagem. Então, vá lá, eu acho que você consegue. Se não conseguir, não tem problema, tá bom? Tá. Só me avise que eu te ajudo. Professor, Diga, eu não sei fazer. você não sabe encontrar 10% de um valor? Mas é porque 156 seria maior que 100%. Como Seria assim? maior que 100. Eu tenho algo, eu quero pegar 10% desse algo. Como assim? Eu tenho R$ 156. Eu quero pegar só 10%. Não tem isso de ser maior que 100%. Quando você quer encontrar a porcentagem de algo, nós já fizemos algumas vezes na aula passada. É só você multiplicar o valor por esta porcentagem. Então, 156, para descobrir quanto é 10% de 156, é só multiplicar 156 por 10%. Aí vai ficar 1.560. Não, Mas, não vai ficar isso. 156 vezes 10%. 10 por 100. Aí você pode agora resolver essa conta, ok? Veja que aqui você tem 10 e 100, né? Você pode fazer o caminho mais fácil ou mais devagar. O mais fácil aqui seria, uma vez que você entendeu que isso aqui é 10%, né, você já entendeu a lógica, né? O 156 vai ser multiplicado por 10% para chegar na resposta. Você pode começar cortando zero, certo? Daí essa conta aqui vai ser igual a 156 dividido por 10, só isso, ok? Na prática, toda vez que você quer 10% de algo, você só precisa multiplicar este algo por 10. Nada além disso. Quando chegar na resposta, me fala.
Professor, eu voltei, caiu a internet aqui. Professor? 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 Samuel? Parece que desligou o microfone. Ele deve ter tudo banheiro. Olha, voltou.
Olá, tá por aí? É. Olá, olá, tá por aí? Oi, Oi. Bem, você caiu sua internet aí? caiu. Pois é. Bem, quando caiu, acho que eu estava explicando sobre o 10%. Você conseguiu chegar na resposta? Eu estava explicando que mais fácil seria, uma vez que você entendeu que tem que multiplicar aqui por 10%, cortar Professor. os zeros e dividir por 10, certo? Diga. Mas aí, como é que fica? Fica 156, Dividido 10 por avos. 10, você sabe fazer isso, né? Tem a ver com vírgulas, certo? Isso, né? Tá, eu consigo fazer, eu consigo. Legal. É só pôr a vírgula, né? Dá 15,6. Então, quando te pedir a porcentagem de algo, você só precisa pegar este valor e multiplicar pela porcentagem. Sei lá, digamos que a pessoa ganha R$ 3.000 por mês e ela vai dar 25% do salário lá no dízimo da igreja. Então, ela multiplica por 25 por 100, por tudo isso. Aí você faz a conta como você achar mais apropriado, como você achar mais fácil. Não desliga o microfone, tá? Eu preciso de você atenta hoje, nossa última aula. Tem que cortar esses dois zeros aqui, esses dois zeros aqui, e daí, neste caso, ficou fácil, né? Cortar zeros e tudo mais. Afinal de contas, eu peguei um número com um monte de zeros, né? O 3.000. Daí vai virar simplesmente a continha 30, opa, 30 vezes 25. Eu tenho certeza que você sabe fazer essa conta. Mas quando, por exemplo, for um número mais feio, né? 2, 3, 4. Quanto que é 33% disso? Daí, você vai ter um pouco mais de trabalho, né? Não vai dar para cortar zeros, como eu fiz ali em cima, mas o esquema é o mesmo de fazer contas com fração. Não muda nada, porque é porcentagem, não muda nada, é a mesma coisa. A gente sabe que a gente pode multiplicar os números de cima. Eu não sei o que vai dar essa multiplicação aqui, mas o resultado dessa multiplicação eu divido por 100. Pronto. Então, sempre que você estiver procurando porcentagem, é isso que você tem que fazer. Muito bem. Agora, vamos lá. Tente fazer a B. A B envolve um pouco mais de interpretação do enunciado, né? E deste gráfico aqui, mas continuam sendo as mesmas contas, beleza? Só que você vai ter que olhar o enunciado e o gráfico. Ok. Professor, Oi, o senhor pode voltar para a folha que o senhor fez os cálculos? o que que tu precisa saber daquela folha? É porque eu acabei de esquecer. Você acabou de esquecer o que eu tava falando até agora. Ah! Aí tá complicado hoje, hein? Poxa, você não tava assim nas primeiras aulas. É bem chato isso. Não sei nem como falar de novo. Se você está querendo procurar uma porcentagem de algo, você vai pegar esse algo e multiplicar pela porcentagem. Eu estava falando aqui sobre pegar 33% desse valor. Você pega o valor e multiplica por 33 por 100. Então, se ele está falando aqui nesse exercício que ele quer saber quantos clientes pagaram essa gorjeta, você olha para o desenho deste gráfico e ele está dizendo aqui que 80% dos clientes pagaram essa gorjeta, certo? Então, em outras palavras, né, você vai ter que encontrar quanto que é 88% da quantidade de clientes, 1.500. Então, você já pegou a ideia, né, agora de novo, que eu relembrei você, e vai ser basicamente pegar o 1.500 e multiplicar por 88%.
né? Que nem eu fiz Ok. aqui, que nem eu fiz aqui, que nem eu fiz aqui, certo? Então é isso, 1.500 vezes 88%. Vai lá, aqui vai ter que ter um pouco mais de multiplicações e divisões, né? A conta vai ser um pouco mais longa. Então vai lá. Professor, Diga, a divisão é por 10 ou por 100? é sempre por 100. Por cento, né? Por 100, então. Certo? Professor, Diga, o resultado é 1.320? 1.320 parece ser um bom resultado. Veja só, 1.500 é o 100%, é o total. Então, 88% é um pouquinho a menos que isso. Então, beleza. Bom resultado, bom resultado. Vamos ver a C. Quantos clientes dessa pesquisa disseram não pagar gorjetas em restaurante? Agora você pode usar um pouco de lógica. É só ver que é menos Exato. 1.320. Fazer uma conta de menos, exatamente. Quando fizer, me fala. 180. Ótimo, muito bem, ótima lógica. Bem, essa questão eu lembro de ter feito já. Então vamos pular. Vamos ver essa 7 aqui. Camila gastou metade do seu salário com uma viagem. Com um sexto do valor que sobrou, ela comprou um vestido. Qual fração do salário ela gastou? No caso, ela gastou com a viagem, né? Ou não, 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 não. Gastou ao todo, com a viagem e com o vestido. Muito bem. De novo, né, esses problemas envolvendo frações e fração e porcentagem, as lógicas são sempre parecidas, a multiplicação pela fração. Então, ela tinha um salário, eu posso chamar de S de salário. Esse é o salário dela. Ela gastou metade do salário, ou seja, S dividido por 2, com a viagem. Então, se ela gastou metade do salário com a viagem, eu não sei qual é o salário, mas eu sei que ela gastou metade com a viagem, a outra metade ainda está sobrando. Né? Metade ela gastou com a viagem, metade ainda está sobrando. Vamos escrever assim. Olha só como é lógico, né? Quando a gente escreve. Sobrou metade do salário. E dessa metade, ela vai agora gastar com o vestido. Olha só. O enunciado diz que ela pegou um sexto do valor que sobrou e comprou um vestido.
Quanto que é 1/6 do valor que sobrou? Sempre que você quer saber a porcentagem ou a fração de algo, você pega o valor e multiplica pela fração que ele está citando. Então, nós vemos aqui que ela gastou com o vestido 1/12 do salário. Ela pegou o salário, e se ela pegar o salário dela e repartisse em 12 partes iguais, então uma dessas partezinhas foi usada para comprar o vestido dela. Entendi. Ela está pedindo, então, agora, ao final, que fração do salário ela gastou. Então, ela gastou metade com a viagem e 12avos aqui, 1/12 com o vestido. Portanto, vamos dizer assim, o que ela gastou vai ser a soma dessas duas coisas, né? Vai ser o que ela gastou com a viagem, foi metade, 12avos. Então, agora, a única coisa que a gente tem que fazer aqui é somar essas duas frações. Uma vez que a gente lembra que para somar frações o denominador tem que ser igual, então, sem perder muito tempo, a gente pode multiplicar por 6 embaixo para que vire 12, né? 6 vezes 2 é 12. Mas temos que multiplicar em cima também. Então, vai ficar 6s sobre 12 mais s sobre 12. Portanto, ao somar aqui o 6s com o s, vai ficar 7s, né? 6s com 1s fica 7s. 7s sobre 12. O que isso significa, né? Significa que ela gastou 7/12 do salário, né? Eu só escrevi aqui o S agora fora da fração, que dá no mesmo, né? Só uma outra forma de escrever. Na prática, nós estamos utilizando a mesma lógica de tudo que foi dito até agora. Quando nós observamos uma fração na frente de algo, é o que o próprio nome está dizendo, é uma fração deste algo. Então, os gastos, né, foram 7/12 do salário dela. Beleza? Professor, eu não entendi ainda. O que você não entendeu? Eu não entendi quando o senhor começou a... Nessa parte aí, de multiplicar 6 vezes S. Eu entendi muito bem. Tá bom. Então você pode fazer essa soma aqui, beleza? Em vez de S, já que a gente está pensando que é o salário, você não, se você quiser, não precisa deixar o S, pode deixar o número 1 ali, tanto faz. Deixar o S ou deixar o 1, tanto faz. Você precisa fazer a soma da fração 1 meio com a fração 1/12. Faça essa soma, por favor. Aí vai ficar no inteiro. Então, vai ficar 1/12. Vai ficar. Quanto? Eu fiz aqui o ABC. Aí deu 3 vezes 4. Aí vai ficar 12. Vai ficar 1/12. 1/12. Então 1 meio mais 1/12 é 1/12. Você não lembra como faz soma de fração? Eu lembro, tô fazendo, eu só tô falando que o denominador vai ficar 12. Não Então, quando vai? você fizer essa soma aqui, me diga a resposta. Sete dozeavos. 7/12. Que foi o que eu tinha obtido antes, certo?
Certo. Então, o que é que eu fiz aqui? Fiz a mesma coisa que você, só que de um jeito mais rápido. Nas outras aulas você estava reclamando um pouco sobre as contas serem muito longas e precisar de mais tempo. Em vez de ficar perdendo tempo com mínimo múltiplo comum e coisas do gênero, a gente pode pensar um pouco e perceber que para que o 2 vire 12, é só multiplicar por 6. Só que então eu tenho que multiplicar por 6 em cima e embaixo. Foi o que você fez. Só que depois de um pouco mais de trabalho. Daí vira o 7 dozeavos, certo? Certo. Em vez de eu deixar o número 1, eu deixei o S, porque a gente está falando do salário, mas dá no mesmo. Eu estou pegando 7 dozeavos do salário. Muito bem. Mas como é que você achou? Como é que você achou o 5/12? Onde que tem 5 dozeavos aqui? Esse é um S. Tudo S aqui, não tem o 5 em nenhum momento. S, Mas como S, é que S. você botou o 6 e o S aí? Como você achou? Porque eu multipliquei por 6 em cima e embaixo. 6 vezes 2, 12. Esse aí. 6 vezes S, 6S, certo? Certo. Isso aí. Vamos ver a próxima. Bem, que fração do salário ainda resta? Nós vimos que 7 dozeavos do salário foram gastos. Então, se 7 dozeavos do salário foram gastos, quantos avos restam, né? Restam o que falta para o 7 virar 12, né? Que é 5. Vamos pensar que o salário inteiro é 12 dozeavos. 7 dessas 12 partes foram pegas para gastos, para a festa e para o salário. Então, o que resta, né? Vamos pensar assim, o salário todo da pessoa é o gasto mais o que salário é o gasto mais o que resta. O salário todo da pessoa é o salário inteiro, são os 12 pedaços destes 12 avos. A gente gastou 7 desses 12 avos. Quantos que sobram? Quantos que faltam então pra gente aqui? Faltam, restam 5. 5 dozeavos. Então é essa a fração do salário que sobrou depois dos gastos, ok? Ok. Ok. Muito bem. Portanto, continuemos. Deixa eu pegar aqui. Transforma as frações decimais em números decimais. Bem, essa conta, ela resumidamente é mexer com vírgula. Então eu vou fazer a primeira, você faz as outras duas. Vamos lá. Eu vou fazer a 3 centésimos ali. Então, 3 centésimos, como tem 2 zeros, nós precisamos de 2 números depois da vírgula. Como é que eu gosto de fazer isso aqui? Olha só. Eu escrevo assim, uma quantidade considerável de zeros e coloco o número de cima, que no nosso caso é igual, é o 3, ok? Veja, eu coloquei essa quantidade de zeros aqui, mas eu posso colocar mais um se eu quiser. Não importa, zero à esquerda não vale nada. Lembra dessa expressão, seu zero à esquerda? Não é mesmo? Então eu coloco esse monte de zero aí, não faz diferença nenhuma. Eu dizer que eu tenho 3 reais ou 0,00003 reais, é a mesma coisa. Mas agora eu tenho que reparar o seguinte, como o número de baixo ele tem 2 zeros, ó, 2 zeros, 2 zeros, nós precisamos que esse nosso número aqui tenha 2 casas depois da vírgula. Então, vai ficar aqui, para ter 2 casas depois da vírgula. Então, 3 centésimos é igual a isso que eu escrevi aqui em cima. Mas para deixar um pouco mais bonitinho, eu posso simplesmente escrever 0,03. De novo, isso aqui tá certo. Já tá certo, esse monte de zero.
Porque zero à esquerda não faz diferença nenhuma. Mas é mais bonito deixar dessa forma assim, ok? Então a dica é essa: coloque um monte de zeros à esquerda, quantos você quiser. Você nunca precisa colocar muito mais do que já está aqui, né? Por exemplo, nesse B, quando você for fazer, pode colocar uns 5 ou 6 zeros à esquerda que já tá bom. Depois você vai contar a quantidade de zeros que tem no número de baixo. No meu foi 2, no seu vai ser 4. E a sua resposta vai ter que ter essa mesma quantidade de algarismos depois da vírgula. O meu tinha 2 zeros, então 2 algarismos depois da vírgula. 2 algarismos depois da vírgula. Ok? Ok. Ok. Então vá lá. Achei. Certo, então me diga qual é o número decimal que representa o 19 10.000 avos aqui. Ficou 0,0019. Isso mesmo. Agora você pode fazer a C. Posso falar a resposta? Pode. 0,039. É. 0,039? Não, Esse mesmo. acho que não, né? Vamos ver. Pode ser que sim, pode ser que não. Vamos lá. Vou colocar bastante zero aqui, 39. Ah, talvez sim, talvez não. Nós temos aqui 3 algarismos depois da vírgula, 1, 2, 3 depois da vírgula, 0,039. Isso aí, muito bem. Que legal. Vamos para a próxima, então. Então, parecer um problema desse, você sabe, só colocar as vírgulazinhas, levando em conta a quantidade de zerinhos na parte de baixo. Julgue a afirmação a seguir em verdadeira ou falsa. Dentre as frações equivalentes, a fração irredutível é aquela cujo numerador e o denominador não podem ser divididos por um mesmo número diferente de 1. Muito bem. Pois. O que você acha dessa afirmação aí? É falso. Então você acha que uma fração irredutível, ela, então o denominador e o numerador dela podem ser divididos por um mesmo número diferente de 1. Você conseguiria me dar um exemplo disso? Mas é porque, tipo, as frações irredutíveis, elas não podem ser mais divididas, ou seja, não tem outro número que diminua elas. As frações irredutíveis não podem mais ser divididas, perfeito. Mas por 1, não tem problema nenhum dividir, né? Isso por 1 não muda a regra. Isso aqui é uma fração irredutível, concorda comigo? É, Eu dividi por 1, continua a mesma coisa, ela não reduziu, ok? Então as frações irredutíveis não podem ser divididas por qualquer número que não seja o 1, ok? ok. Então a afirmação aqui na realidade é verdadeira. Muito bem. Certo. Agora, vamos continuar. B. O número 5, 3 sétimos pode ser representado na forma de fração por 105 sétimos. Então ele está querendo que você transforme um número que é um número misto
numa fração própria, né? Numa fração normal. A gente não chegou a estudar isso, né? Mas é algo aí a ser feito, né? Eu vou fazer esse número misto aqui e vamos ver se bate. Não sei se você já aprendeu isso. Eu acho que não bate. Eu fiz aqui o cálculo e não bate. Vamos ver. O 7 continua embaixo. A regra é assim: você multiplica E olha assim, pelo. E depois soma, né? Aí. isso. Então vai ficar 5 vezes 7, 35, mais 3 igual a 38 sétimos. Então é Beleza? falso. Beleza. Falso. Muito bem. A fração 37 nonos corresponde ao decimal 4, 1 periódico ali, né? A dízima periódica. Bem, para chegar nesta conclusão, você pode, por exemplo, fazer a divisão, né, do 37 por 9. Olha só. Oi. Essa daí. Eu não entendi. Você pode fazer o que eu falei. O que eu acabei de falar para você fazer. Eu falei para você dividir 37 por 9. Professor, Diga. vai ficar 4,11111. Certo? Então, qual que é a resposta aqui? É verdadeiro ou falso? Bom, ela aí tá falando que vai finalizar no 1, mas eu não Entendi sei. nada que você falou. Fala de novo. É, ela tá falando ali que é 4,1, ou seja, 1 com uma barra em essa cima. O que aqui, significa essa barra em cima? que é uma fração que tem Não, que é uma dízima. Isso que você quis dizer, né? Isso que significa a barra em cima. Então, a sua conclusão é que essa afirmação é verdadeira ou falsa? verdadeiro. Isso. Vamos para a próxima. O que você acha dessa afirmação aqui? Verdadeira ou falsa? Para mim, 3 e 5 não é a mesma coisa. Sim, então. Seria falso. Isso. Continuando. Determine a taxa percentual correspondente a. Bem, a gente fez uma conta exatamente igual a essa, numa outra aula aí. Exatamente igual. Eu não lembro. Por quê? Porque você não está estudando. Não adianta eu fazer e você não revisar e tentar fazer depois. Vai virar um vídeo do YouTube. Ninguém aprende vendo vídeo no YouTube, tem que pôr a mão na massa. A gente fez uma conta igual a essa, igual. Vou achar aqui até. Tem bastante arquivo já. Aqui, olha só. Esse arquivo mesmo. Não, não adianta, hein? Aqui, ó. Isso eu tirei agora da nossa conversa ali. Determina a taxa correspondente. Eu fiz, olha só. Eu transformei a porcentagem em número de fração. Daí eu elevei ao quadrado, porque é o que está sendo pedido. Depois de dar uma simplificada. Que é mais fácil você levar ao quadrado depois de simplificar as frações aqui de dentro. Então eu simplifiquei as frações, que representavam essas porcentagens, elevei ao quadrado,
é basicamente só multiplicar por ele mesmo. E depois você fez essa subtração aqui para mim. E chegou na resposta. Ok? Ok. Muito bem. Então, você pode fazer o mesmo agora. Ou seja, transformar essas porcentagens em frações, elevar ao quadrado e depois somar. Ok? Ok. Professor, Diga. por exemplo, como é que eu posso simplificar? Você pode simplificar dividindo em cima e embaixo pelo mesmo número. Agora, o 13 centésimos não dá para simplificar, porque ele é uma fração irredutível. Uma vez que 13 é primo, certo? Certo. Professor, Diga. eu achei 4,25 avos depois de dar pouquinhos. Aí 4,25 avos o mais primeiro. Aham. 69, 10 mil. Tá certo? Sim, você já elevou o quadrado, em outras palavras, né? Sim, Sim. Então, esse 4,25 avos ao quadrado ficou 16 sobre 625, certo? Tem que levar ele ao quadrado também. O outro aqui ficou 169 por 10 mil. mas eu simplifiquei. Sim, mas você tem que levar ao quadrado também. Se tem o quadrado, tem que levar ao Mas, quadrado, certo? mas como assim se eu já levei 2/5 ao quadrado? Não tá o quadrado aqui, minha filha. Não tem que levar ao quadrado, então você está mandando Mas levar ao isso é quadrado. Certo? Então eleva ao quadrado. certo. Não. E aqui, se você tinha 8 centésimos. Daí você foi dividindo 4 cinquentas. Daí você, de novo, 2,25. Então, a hora que eleva ao quadrado, fica 4 por 625. Não foi isso que você tinha me dito. Eu não lembro de você falar 625. Mas tá aí, eu já elevei para você. Tá aqui feito.
Agora a única coisa que você precisa fazer para terminar a conta, já que eu elevei aqui para você ao quadrado, depois de simplificar. Mas pera, quanto que é 25 vezes 25? 625, né? Só confirmar aqui que eu fiz de cabeça. Isso. Então agora o que que você precisa fazer? Só somar essas duas frações. Para somar essas duas frações, infelizmente, né? O jeito fácil para fazer aqui vai ser fazer o mínimo múltiplo comum desses dois carinhas de baixo, né? Professor, Diga. tem como eu. Peraí, um segundinho, só para eu pensar aqui na pergunta. Porque, tipo, agora eu vou confirmar se é isso mesmo, se não tem como. Hum, beleza, bem. O fato é que tem que fazer o mínimo múltiplo comum, ok? Eu sei, mas não tem como simplificar o 160, Infelizmente não. não. Infelizmente não. Já foi simplificado aqui em cima, então não dá para simplificar de novo, entende? Entendi. Então você só pode simplificar uma vez. Exato, exatamente. Essa conta aí é longa, né? Porque o 10.000 é grande, o 625 também é um número bem grande. Infelizmente, aqui o teu professor, quando criou essa questão, ele, ele avacalhou, vamos dizer assim, né? Porque muito número, né? Pois é. Pois é, não tem muito o que fazer aqui, é um trabalho de paciência, né? 10.000 dividido por 2 dá 5.000.
Aqui não muda nada porque não é divisível por 2. Daí vai ficar 2.500. Qual é a metade de 2.500? É 1.250. Continua sendo par, continua sendo divisível por 2. Então aqui vai ficar 6, aqui vai ficar 2, aqui vai ficar 5. Olha só. Agora é o mesmo número. Muito bem. Então a gente tem duas opções. Ou ser bem bobos e ficar dividindo por 5 até o fim, o que seria uma perda de tempo gigantesca, ou já dividir diretamente por 625, entendeu? Dá no mesmo. Aí acabou a conta. Foi um pouco mais rápido. Você ia ter que dividir bastante aí se fosse dividir por 5. Normalmente não é isso que fazemos no mínimo múltiplo comum, mas é possível ser feito para agilizar, para facilitar a nossa vida. Que é o que o teu professor quer com essa prova. Ele quer que vocês treinem a velocidade de resolução. Porque essa prova aqui é tudo matérias que vocês já deveriam saber bem. Que são matérias que até já foram vistas antes, né? Fração, tudo mais. Só que aqui ele quer velocidade. Então, como é que a gente vai encontrar o mínimo múltiplo comum agora? É só fazer a multiplicação. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes o 625. Não precisa nem fazer essa conta para saber que a resposta vai dar 1.000. Ou melhor, 10.000. Vai dar esse número aqui, tem que dar. Justamente porque foi basicamente esse número que foi dividido até agora. Claro, se você não perceber isso, não tem problema, tá? Eu percebo porque eu tenho um pouco mais de prática. Então a ideia é o seguinte: o mínimo múltiplo comum é 10.000. Portanto, você só precisa agora descobrir, né, qual número você tem que multiplicar aqui e aqui para conseguir fazer a soma dessas frações. Entendi. Uma vez que você percebe que você precisa que apareça o 10.000 aqui embaixo, já que 10.000 é o mínimo múltiplo comum, é só multiplicar por 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, multiplicar por 16. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é 16. Entendi. Então, embaixo, olha só, a gente já sabe que vai dar 10.000, então não precisa perder tempo fazendo conta. De novo, você pode, enquanto está estudando aí, fazer na velocidade que você quiser, mas saiba que existem formas mais rápidas. E o professor quer que você faça lá na prova, né, com essas formas mais rápidas, senão realmente vai ficar um pouco difícil de ter tempo para tudo. Agora, 16 vezes 4 é 64. Entendi. E aqui, 10.000. Daí agora somar 64 com 169. Vai ficar 233, eu acho. Deixa eu confirmar aqui. 169 mais 64. Isso, 233. 233, 10 milésimos. Ok? Entendi. Então é isto. Olha só, né? Fizemos muita coisa hoje, uma folha inteira de novo de contas. E é isso aí, ó. Você sabe as contas, tem que puxar da memória. Tudo que eu fiz aqui você já fez antes, fez hoje. Só, claro, com menos velocidade, às vezes cometendo um erro em outro por falta de atenção. Mas é tudo falta de atenção. Tenho certeza que na prova, se você for atento e fazer organizado, vai dar certo, beleza? Beleza. Então tá bom, boa sorte na prova. Tchau, tchau. Tchau.